Esse foi o momento que mudou a vida de Denzel Washington. Existe um momento, um único ponto no tempo que define tudo. Não é um evento grandioso que ressoa pelos anais da história, mas um sussurro, um tremor sísmico dentro da sua própria alma. Para alguns, é a realização fria e cortante de que a vida que estão vivendo não é a que foram chamados a viver. Para outros, é a faísca divina que acende a chama adormecida de um propósito. Para Denzel Washington, esse momento não foi nos holofotes, nem nos tapetes vermelhos, nem nas palmas estrondosas de um Oscar. Não, esse momento foi muito antes, nas ruas de Mount Vernon, em uma barbearia, um lugar simples, comum, mas que se tornaria o epicentro de uma revolução silenciosa em sua jovem mente. Ele era um jovem, talvez um pouco perdido, buscando sua bússola em um mundo que nem sempre se mostrava receptivo. E então, uma senhora, uma mulher que ele mal conhecia, olhou-o nos olhos e proferiu palavras que não eram apenas conselhos, mas profecias. Você vai viajar pelo mundo e falar para milhões de pessoas. Pense nisso por um instante. Não era uma amiga íntima, não era um parente, era uma desconhecida, uma mensageira do universo, plantando uma semente de grandeza em um solo ainda não preparado. Essa não é uma história de sorte ou de destino cego. É a história da mentalidade. O que você faz com uma semente como essa? Você a descarta como fantasia? Você a rega com ceticismo? Ou você a nutre, a cultiva, mesmo quando o solo é árido e o céu parece distante? A maioria de nós, diante de uma profecia tão ousada, recuaria. Diríamos, quem sou eu? Não tenho as ferramentas, as conexões, o dom. Mas a mentalidade é o primeiro e mais crucial campo de batalha. É onde a guerra entre o seu potencial e o seu medo é travada diariamente. A mentalidade não é apenas otimismo barato, uma hashtag vazia em uma postagem de mídia social. É a crença inabalável, a convicção férrea de que, independentemente do que o mundo jogue em seu caminho, você possui a capacidade de superar, de crescer, de transcender. É a escolha consciente de ver obstáculos não como barreiras intransponíveis, mas como degraus para o próximo nível. Pense em Barack Obama, um jovem de origens humildes, carregando sobre os ombros não apenas as esperanças de sua família, mas as de uma nação, de um continente. Você acha que ele não enfrentou momentos de dúvida paralisante? Claro que sim. Mas sua mentalidade, sua crença na possibilidade do impossível, foi o motor que o impulsionou para frente através de cada porta fechada, de cada crítica, de cada derrota temporária. Ele não permitiu que o ruído externo abafasse a voz interna que sussurrava. Sim, você pode. Essa voz interna é a fornalha da crença. Não a crença em alguma força mística ou em um golpe de sorte, mas a crença em si mesmo. A crença em sua capacidade inerente de aprender, de se adaptar, de evoluir. É a crença que permite que um Arnold Schwarzenegger, um imigrante austríaco com um sotaque carregado e um sonho improvável, não apenas se torne o maior fisiculturista do mundo, mas uma estrela de Hollywood e, finalmente, o governador de um dos maiores estados da América. Ele não tinha nada, exceto uma crença inabalável em sua própria visão. Ele visualizava cada músculo se desenvolvendo, cada cena sendo filmada, cada política sendo implementada. Essa crença não era arrogância, era convicção. Era o combustível que o impulsionava a treinar por horas a fio, a estudar atuação incansavelmente, a mergulhar na política com a mesma intensidade com que levantava pesos. Sem essa crença fundamental, a semente da profecia teria murchado antes mesmo de ter a chance de brotar. A crença é o que transforma o desejo em realidade, o sonho em plano, a intenção em ação. E com a crença vem a clareza. A profecia de Denzel era ampla. Viajar pelo mundo, falar para milhões. Mas como você transforma uma visão tão grandiosa em um caminho concreto?
A clareza é a lente através da qual você foca sua energia. Não é o suficiente querer algo. Você precisa saber o que quer, por que quer e como vai conseguir. É como um mapa. Você pode ter o desejo de chegar a um tesouro, mas sem um mapa claro, você vai vagar sem rumo, gastando sua energia em direções erradas. Pense na Disney. Walt Disney não apenas queria criar desenhos animados. Ele tinha uma visão cristalina de um parque onde as famílias pudessem experimentar a magia. Essa clareza o impulsionou através de falhas, rejeições e dificuldades financeiras. Ele podia ver a Disneylândia em sua mente muito antes que uma única pá de terra fosse virada. Essa clareza não era apenas uma ideia, era uma imagem vívida, uma emoção palpável, um propósito que o guiava a cada passo. Sem clareza, você é um navio sem leme, à mercê das ondas do acaso. Com clareza, você se torna um laser, cortando através do ruído, indo direto para o seu alvo. A clareza, então, nos leva à visão. A visão não é um desejo, é uma premonição, um futuro que você cocria com o universo. É o farol que ilumina o seu caminho, mesmo nas noites mais escuras. A profecia de Denzel não era apenas sobre viajar e falar. Era sobre impacto, sobre ressonância, sobre a habilidade de mover corações e mentes. Sua visão se tornou a de um artista que não apenas entretém, mas que inspira, que desafia, que reflete a complexidade da experiência humana. Pense em Keanu Reeves. Ele poderia ter se contentado em ser apenas mais um ator de sucesso, mas sua visão se estende para além das bilheterias. Ele é conhecido por sua generosidade, por sua humildade, por sua busca por projetos que o desafiem artisticamente e que ressoem com uma mensagem maior. Sua visão não é apenas sobre o que ele pode ganhar, mas sobre o que ele pode contribuir. A visão não é estática, ela evolui, se aprofunda, se expande à medida que você cresce. Mas ela deve ser grande, ambiciosa e até mesmo um pouco assustadora. Porque se sua visão não te assusta um pouco, ela não é grande o suficiente. A visão é a promessa que você faz a si mesmo, e é essa promessa que o puxa para frente, mesmo quando o cansaço ameaça derrubá-lo. Essa visão, para se tornar realidade, precisa de um propósito. Qual é o seu porquê? Por que você se levanta de manhã? Por que você persiste quando tudo parece estar dando errado? Para Denzel, seu propósito se tornou claro: usar sua arte para contar histórias que importam, para dar voz aos que não têm, para inspirar uma geração a alcançar seu potencial. O propósito é o seu norte verdadeiro, a âncora que o mantém firme em meio às tempestades. Sem um propósito claro, suas ações são aleatórias, desprovidas de significado. Você pode estar trabalhando duro, mas para quê? O propósito dá significado ao seu sacrifício, combustível à sua persistência. É o que o impulsiona a ir além do que você pensava ser possível. Pense nos grandes líderes, nos inovadores, nos artistas que deixaram uma marca indelével na história. Eles não eram motivados apenas por dinheiro ou fama. Eles eram movidos por um propósito maior do que eles mesmos. Um propósito que os compeliria a trabalhar incansavelmente, a superar rejeições, a enfrentar o ceticismo, porque a alternativa, não viver o seu propósito, era impensável. É o propósito que transforma o trabalho árduo em trabalho com significado e o sucesso pessoal em legado. Mas uma visão e um propósito, por mais elevados que sejam, são apenas sonhos sem disciplina. A disciplina é a ponte entre a ambição e a realização. É a prática diária, a repetição incansável, a escolha de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não sente vontade. A disciplina é acordar cedo, mesmo quando seu corpo anseia por mais algumas horas de sono. É estudar quando seus amigos estão se divertindo. É dizer não às distrações que roubam sua energia e seu foco.
Para Denzel, isso significava horas de estudo de roteiro, ensaios exaustivos, a imersão total em cada personagem, o compromisso inabalável com a excelência. Não há atalhos para a grandeza. Ninguém acorda de repente no topo da montanha sem ter escalado cada rocha, cada precipício. A disciplina não é um castigo, é um ato de amor próprio, a prova de que você leva a sério seus sonhos. É a rotina diária que molda seu caráter, que forja sua resiliência, que lapida seu talento. Pense nos atletas de elite, nos músicos virtuosos, nos cientistas que fazem descobertas inovadoras. Eles não são brilhantes por acaso. São brilhantes por causa de sua disciplina implacável, sua dedicação inabalável à maestria. A disciplina é o que transforma o desejo em hábito e o hábito em excelência. É a diferença entre aqueles que sonham e aqueles que realizam. E a disciplina, por sua vez, culmina na ação. Visão sem ação é alucinação. Propósito sem ação é fantasia. A profecia de Denzel exigia mais do que apenas acreditar. Exigia que ele agisse, que se matriculasse em aulas de atuação, que procurasse oportunidades, que se arriscasse ao fracasso. O medo da ação é o maior ladrão de sonhos. Nós nos prendemos à paralisia da análise, à busca pela perfeição impossível, à espera pelo momento certo, que nunca chega. Mas o momento certo é agora, o único momento que você realmente possui. A ação não precisa ser perfeita. Precisa ser consistente. Comece pequeno, dê um passo, depois outro. A inércia é o inimigo. O movimento gera mais movimento. Pense nos grandes empreendedores, nos inovadores que mudaram o mundo. Eles não esperaram por todas as respostas. Eles agiram, experimentaram, falharam e depois agiram novamente, mais inteligentes, mais fortes, mais resilientes. A ação é a linguagem do universo. É como você diz ao cosmos que você está pronto, que você é sério sobre seus sonhos. Cada pequeno passo, cada esforço, cada tentativa, mesmo que imperfeita, é um voto de confiança em seu próprio potencial. Não se preocupe em ter todas as respostas antes de começar. Preocupe-se em começar, e as respostas se revelarão no caminho. No entanto, a jornada não é linear. Haverá tropeços, quedas, momentos em que a dúvida tentará se infiltrar. É aí que entra a gratidão. A gratidão não é apenas uma emoção, é uma prática, uma lente através da qual você escolhe ver o mundo. Mesmo em meio às dificuldades, há sempre algo pelo que ser grato. A gratidão é o antídoto para o desânimo, o combustível para a perseverança. Denzel, ao longo de sua carreira, sempre manteve uma profunda gratidão por suas origens, por seus mentores, pelas oportunidades que lhe foram dadas. A gratidão o manteve humilde, o manteve conectado à sua essência, mesmo quando o mundo ao seu redor se tornava um furacão de fama e fortuna. Quando você pratica a gratidão, você muda sua perspectiva, você atrai mais daquilo pelo qual é grato. Você passa a ver as bênçãos ocultas nas dificuldades, as lições disfarçadas de fracassos. A gratidão não nega a realidade dos desafios. Ela eleva seu espírito acima deles, permitindo que você os veja como oportunidades de crescimento e não como obstáculos intransponíveis. É um lembrete constante de que mesmo quando você está lutando, você tem recursos internos e externos para superar. E a jornada da vida é uma constante dança com a mudança, o que nos leva à adaptabilidade. O mundo está em constante evolução, e se você não se adaptar, você será deixado para trás. A profecia para Denzel era de viajar pelo mundo, o que implica uma capacidade de navegar por diferentes culturas, diferentes públicos, diferentes desafios. Ele não se prendeu a um único tipo de papel ou a uma única forma de expressão. Ele se adaptou, evoluiu, reinventou-se ao longo de décadas, permanecendo relevante e influente em uma indústria notoriamente volátil. A adaptabilidade não é fraqueza, é inteligência.
é resiliência em ação. É a capacidade de abandonar o que não está funcionando, de abraçar o novo, de aprender e crescer com cada experiência. Pense nos gigantes da tecnologia, nas empresas que desapareceram por capacidade de dançar com a incerteza, de encontrar oportunidades no caos. Associada à adaptabilidade está a resiliência. A resiliência não é a ausência de quedas, é a capacidade de se levantar depois de cada queda, de sacudir a poeira e seguir em frente com mais força e sabedoria do que antes. Denzel, como qualquer ser humano, enfrentou rejeições, críticas, momentos de dúvida. Mas ele não permitiu que esses momentos o definissem. Ele os usou como combustível, como lições valiosas. A resiliência é a sua armadura contra as adversidades do mundo. É a força interior que permite que você suporte a tempestade, que se recupere do revés, que transforme a dor em poder. Não se trata de ser invulnerável, mas de ser indomável. É a certeza de que, não importa quantas vezes você caia, você sempre terá a capacidade de se levantar. A resiliência é construída através da superação de desafios, através da persistência em face da dificuldade. É o músculo que se fortalece a cada vez que você se recusa a desistir. E como se constrói essa resiliência? Através do aprendizado contínuo. O mundo está em constante movimento. E se você não estiver aprendendo, você estará estagnando. A profecia de Denzel não era sobre um destino final, mas sobre uma jornada. E em cada jornada, há novas lições a serem aprendidas, novas habilidades a serem adquiridas. Ele nunca parou de estudar, de observar, de se aprimorar em sua arte. Ele leu, ele assistiu, ele buscou mentores, ele se expôs a novas ideias. O aprendizado não é algo que acontece apenas na escola. É um compromisso para toda a vida. É a curiosidade insaciável, a fome por conhecimento, a humildade de admitir que você não sabe tudo e a coragem de buscar as respostas. O mundo recompensa aqueles que são eternos aprendizes, aqueles que estão dispostos a desafiar suas próprias suposições, a expandir seus horizontes. O aprendizado contínuo é o seu superpoder no século XXI. É o que o mantém relevante, inovador e em constante crescimento. É o que permite que você não apenas sobreviva, mas prospere em um mundo em constante mudança. Então, você vê, a profecia daquela mulher na barbearia não era apenas sobre Denzel Washington. Era sobre o potencial que reside em cada um de nós. Aquele momento para ele, aquela semente plantada em sua mente, se tornou a força motriz de uma vida extraordinária. Qual é o seu momento? Qual é a profecia que foi sussurrada em seu coração, talvez há muito tempo, e que você tem ignorado ou duvidado? O que você está esperando? A grandeza não é um presente dado a alguns poucos escolhidos. É um potencial que vive dentro de você, esperando para ser despertado, cultivado e manifestado. A hora de acordar é agora. A hora de abraçar sua mentalidade, de fortalecer sua crença, de buscar clareza, de nutrir sua visão, de definir seu propósito, de exercer disciplina, de entrar em ação, de praticar gratidão, de abraçar a adaptabilidade, de cultivar resiliência e de se comprometer com o aprendizado contínuo. A vida não é um ensaio geral. Não há segunda chance para viver a vida que você foi chamado a viver. Não espere pela permissão de ninguém. Não espere pelo momento perfeito. O momento perfeito é o momento em que você decide que é o suficiente, que você merece mais, que você é capaz de mais. A voz da dúvida sempre estará lá,
sussurrando medos e inseguranças. Mas você tem uma escolha. Você pode ouvir essa voz, ou você pode silenciá-la com o rugido de sua própria determinação. Denzel Washington não se tornou quem ele é por acaso. Ele se tornou quem ele é por escolha. Ele escolheu acreditar. Ele escolheu trabalhar. Ele escolheu persistir. E você também pode. Sua vida é sua obra-prima. Você é o artista. Você é o escultor. Você é o diretor. O que você vai criar? O que você vai construir? Que história você vai contar com sua vida? A profecia já foi dada. Agora, cabe a você transformá-la em realidade. O palco está montado, a audiência está esperando. O que você vai fazer com este momento, com esta única e preciosa vida? A escolha é sua. Faça dela a sua obra-prima. Comece agora. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever-se no canal e curtir o vídeo. Desde já, obrigado.